Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje tô sozinha, né, vou falar de filosofia. Tô sozinha, vou filosofar com vocês. Mas você já leu aí o título, que é Filosofia pra quê? Então, o Luan estava falando isso comigo outro dia. Eu estava falando com ele, porque eu sou apaixonada por filosofia, apaixonada, apaixonada não é à toa que depois de, enfim, ter negócios e já ter me formado e ter feito tudo, eu falei: "Não, cara, eu quero fazer uma pós em filosofia e tô me ferrando pra fazer as coisas no prazo, tô perdendo vários prazos de prova que eu tenho que fazer depois". Mas eu falei: "Eu quero fazer". Eu pedi essa pós, inclusive eu pedi de presente para o meu pai. Eu falei: "Pai, você não me deu presente de Natal, não me deu presente de aniversário, não me deu presente de um monte de coisa, eu quero essa pós-graduação". Aí ele foi lá e me deu de presente. Ele ficou todo feliz, porque ele também queria muito, né. Eu falei: "Ai, o melhor presente pra ele me dar é esse". E aí e eu sou apaixonada, assim, apaixonada. E aí eu estava conversando com o Lu outro dia e ele estava falando, "Tá, mas pra que filosofia?". Tipo, eu não sei, não vejo sentido. Tipo, você ficar: "Ah, por que das coisas? Por que que a planta é verde? Por que que o céu é azul? Por que que essa porta abre e fecha? Sei lá, o porquê do sentido do universo". Tipo, eu não ele fala: "Eu não vejo como que isso tem um fim, sabe? Como que isso tem um objetivo mesmo. Tipo, pra que que você filosofa? Tipo, pra que você fica estudando filosofia? Qual a finalidade?". E aí eu falei com ele, né, eu conversei com ele, e por isso que eu queria trazer esse tema, porque eu acho que muita gente ainda pensa assim, muita gente ainda mais nesse mundo que a gente tá, que é um mundo de tudo tem que ter um motivo palpável. Então assim, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que ficar com alguém para casar com essa pessoa, eu tenho que, sei lá, fazer um negócio sempre com uma finalidade muito específica, tipo, as pessoas não fazem pela intenção, e aí se tiver um objetivo lá concreto, beleza, se não tiver também eu vou fazer pela intenção, simplesmente por fazer. Por exemplo, eu vou fazer o bem para poder filmar, para mostrar. E a pessoa não faz o bem genuinamente por fazer o bem, entendeu? Tipo: "Ah, vou fazer o bem por fazer o bem", tá, mas pra quê? Porque eu quero ajudar outra pessoa, porque eu quero fazer o bem, ponto. Então, é uma vida que a gente tá vivendo, eu acho que uma era de muita praticidade. Tudo tem que ser prático, tudo tem que ser útil. E às vezes coisas inúteis são muito boas pra gente, inúteis, assim, ao ver da sociedade. Por exemplo, tem uma página no Instagram que a gente dá muita risada, eu, o Henrique e o Luan, que é uma página de comédia, assim, só que são os vídeos é um humor muito específico, né, Rick? Tipo, não é um humor comum, é um humor, mano, muito específico, e é muito engraçado. E aí a gente dá risada às vezes de uns vídeos que você fala: "Mano, eu não acredito". Tipo, alguém que seja dessa parada bem tudo tem que ter uma utilidade e tal, ia falar: "Não acredito, você perdeu 2 minutos da sua vida vendo esse vídeo". E aí tá lá nós 3 se mijando de rir. Pra quê? Pra rir, tipo, porque é bom dar risada. Não precisa ter um fim, objetivo e dinheiro e sucesso em tudo. Tipo, tem coisa que é simplesmente pelo prazer de só me divertir, entendeu? Eu acredito muito nisso. E aí eu volto pra filosofia. Então, assim, pra mim, a filosofia no começo, pelo que eu tô estudando gente, eu tô estudando, tá, eu não sou o Mário Sérgio Cortella, né, adoraria. Mas eu não tenho conhecimento do Cortella, por exemplo. Só que eu sou uma amante apaixonada por filosofia. E aí, beleza. E aí eu tô estudando, e aí tinha um módulo lá que eu estava estudando numa aula de 4 partes, sobre a história da filosofia. E eu sou uma pessoa, vocês sabem, né, vocês que estão aqui no podcast, sabem que eu sou uma pessoa péssima com data, isso é uma coisa que eu não sei se tem como eu melhorar, se tem como eu treinar minha memória pra ficar melhor com datas, mas eu não lembro data de nada, tipo: "Ah, foi em 1900 e nã". O Karnal é muito assim, né, o Leandro Carnal. Ele é historiador, então ele sabe data de tudo. Ele fala, por exemplo: sei lá quem, em 1983, em 2 de fevereiro, numa manhã chuvosa, estava fazendo sei lá o quê. Eu falo: "Como você lembra? Eu não lembro nem data de coisa mó importante, assim, eu não lembro". Tipo, às vezes eu esqueço a data que eu fiquei com o Luan, eu nem não lembro de data muito específica. Eh, e ele lembra de todas as datas, eu queria ter esse dom. Então eu vou falar pra vocês por cima, assim, eu vou passar a mensagem, porque também não importa, você também não vai decorar a data das coisas. Mas no começo da filosofia, os filósofos datados, assim, né, porque eu acho que o meu ver da filosofia, a minha visão, é de que tudo tá
ligado à filosofia, tipo, tudo. Uma conversa que você tem com outra pessoa, que vocês estão debatendo ideias, pensamentos, criando uma discussão saudável entre o que eu penso, o que você pensa, sobre coisas às vezes, que não são palpáveis, isso pra mim é filosofar, entendeu? É uma discussão saudável, mas enfim, tem vários conceitos disso, né. Mas então os que a gente tem, assim, datados, porque eu acho que desde que o homem é homem, ele busca algum sentido, sabe. Então, sentido de viver, eu acho que é a nossa maior diferença para os outros animais, né, a maior diferença é que nós somos racionais, no que se chama que nós tentamos dar sentido às coisas. Então, por exemplo, outros animais, porque nós somos animais, tá, seres humanos, gente. Eu sei que a gente não gosta de ser lembrado disso, mas somos. Então, outros animais, eles têm um instinto muito é muito forte o instinto. Então é assim, você nasce, aí você faz o que você tem que fazer, come, reproduz, tem o seu objetivo ali de vida. Você faz sempre aquilo da mesma forma, tipo uma abelha. Ela faz sempre a colmeia do mesmo jeito, sempre, sempre. A colmeia vai ser sempre daquele jeito. Uma aranha, ela sempre faz uma teia de aranha, essa aranha, dessa mesma forma, do momento que ela nasce até o momento que ela morre. E nós não, nós tentamos dar sentido às coisas, tentamos personalizar as coisas, sentido ao mundo. A gente não vive só com base nos nossos instintos, eles são fortes, mas a gente é um ser que gosta de racionalizar as paradas. Então, tipo assim, eu vou ter uma casa no meu estilo, porque tem mais a ver com quem eu sou. Então a gente dá sentido pra quem a gente é e dá sentido pra casa. Então eu não vou fazer sempre a mesma casa do mesmo jeito, porque eu sou um animal que, com base no meu instinto, né, da natureza, eu faço daquela forma. Não, a gente fala: "Eu quero rosa, eu quero uma casa branca, eu quero uma casa cinza, eu quero uma decoração assim, eu quero casar com essa pessoa", ou "Não, eu não quero casar, eu quero ter um trabalho tal", a gente escolhe as coisas e dá sentido ao mundo. E essa é a nossa maior diferença, né. E aí, no início da filosofia, buscavam, então, os sentidos grandiosos em termos de, tipo assim, a origem do universo, por que estamos aqui, e a gente ainda busca isso, né. Todos nós ainda volta e meia temos aquela crise existencial, né, tipo: "Por que que eu tô aqui? Por que que o mundo existe? Será que Deus existe? Será que o universo realmente é tudo energia e isso e aquilo? Pra onde será que eu vou quando eu morro?" Então, essas questões filosóficas, essas perguntas que a gente se faz, não são perguntas que têm resposta, mas no caminho de buscar essa resposta, a gente encontra várias outras respostas, a gente aprende muitas coisas que nos ajudam a ser humanos melhores e nos ajudam também a ser pessoas melhores para os outros, entender mais os outros. E eu acho que esse pra mim é o maior objetivo da filosofia. Então se eu for pensar num objetivo, é você conhecer mais a si mesmo, é você refletir sobre as coisas. Então eu vejo várias outras vertentes, por exemplo, outras vertentes de estudo, tá. Filosofia é uma vertente de estudo. A psicologia, que mistura muito com a ciência, né, com tudo isso, é uma outra vertente de estudo. A psicanálise é outra vertente de estudo. Cada uma vai tendo bases e vai indo mais para a ciência, indo mais para uma questão filosófica, para a mente, para isso, para aquilo, cada uma vai ter uma. Mas também o objetivo, quando eu penso em psicologia, por exemplo, é você ajudar como profissional outra pessoa a viver melhor, a refletir. Então, se a pessoa não reflete, ela não aprende, ela não consegue aprender com aquilo. Então, por exemplo, vamos pensar, uma pessoa tá indo, pra terapia, foi pra terapia porque a vida dela não tá legal, porque ela não tá bem, porque ela não tá conseguindo lidar com os sentimentos, com as emoções, porque a vida dela não tá boa, né, as coisas que ela faz estão desencadeando em coisas ruins pra vida dela. E aí ela foi pra terapia, foi meio obrigada pra terapia. E ela chega lá, e aí o terapeuta faz uma provocação, porque tem que provocar, né, pra pessoa refletir. E aí a pessoa não reflete, então ela primeiro não aceita que tá errada. Então eu nunca estou errado, ponto. E essa é uma verdade que a pessoa não está disposta a abrir mão. Fim, acabou. Você já não tem mais outros desenvolvimentos. Quer dizer, o terapeuta provavelmente tem outros caminhos para chegar. Mas eu, Isabela, olha assim, se você não está aberta a refletir e abrir a possibilidade da dúvida, você não consegue aprender com qualquer situação que vá acontecer. Você não consegue crescer com aquilo. Você não consegue aprender com aquilo. E se você não aprende, você não melhora.
Então, por exemplo, se eu tô numa situação aqui, aí eu briguei com o Luan. Aí, eu acho que eu tô certa nessa situação. E acabou, eu tô certa. Fim, eu não vou tentar olhar o lado dele, eu não vou tentar ver se eu fiz algo de errado, se eu posso melhorar. Eu não vou tentar ver e falar: "Ah, será que posso melhorar o jeito de me comunicar, mesmo que eu acho que eu estou certa no fundo?". E aí acabou. Então ali eu não vou aprender nada com aquela situação. Mas aí vamos por um outro ponto de vista. Então tive uma discussão, uma briga com o Luan. E aí eu acho que eu tô certa. Mas eu falo: "Eu vou abrir a possibilidade da dúvida, porque talvez eu não esteja. Talvez pelo ponto de vista dele eu não esteja, então eu vou ouvir". E aí eu vou, sento e ouço essa pessoa e falo: "Qual foi a sua visão do que aconteceu?". E aí a pessoa se abre também e fala: "Ó, eu me senti assim, assim, assim. Eu não gostei por causa disso, disso, disso. Eu falei isso com essa intenção". E aí você fala: "Caramba, então eu entendi errado". Então talvez não tenha um errado nessa história, talvez os 2 estejam, e os 2 estejam também certos. Porque depende do ponto de vista. Então o que que eu aprendi? Primeiro, eu abri espaço para o diálogo com a pessoa. Segundo, eu consegui ver o ponto de vista da pessoa, então eu vou entender mais por que que aquela pessoa age daquela forma. E terceiro, eu consigo refletir sobre o que eu fiz e o que eu pensei e falar: "Caramba, agora que eu entendi um outro ponto de vista, talvez não seja legal isso que eu falei ou isso que eu fiz". E aí eu abro espaço para melhora, para mim melhorar. E para mim a filosofia, ela é reflexão pura. É você refletir sobre o mundo, é você não aceitar as coisas exatamente como elas são e ponto, acabou. Não, é questionar, é refletir, é buscar respostas e mesmo que você não chegue naquela resposta universal, porque as pessoas que chegam, normalmente elas estão crendo numa fé cega. Então assim, cega que eu digo, não que você não sinta e não seja verdade pra você, mas você não sabe com a certeza absoluta, porque você não passou por aquilo ainda. Por exemplo, tem gente que fala que você vai pegando religiões, cada um tem a sua convicção, é isso e acabou. E no fim, ninguém tem realmente certeza se é. A pessoa tem dentro dela aquela verdade, ela sente que é verdade, mas até ela realmente morrer e ver se é isso mesmo, ela não vai saber exatamente. Então, você não encontra a resposta exata da verdade universal, você encontra uma verdade que condiz com o que você pensa e foi conveniente pra você. Então a sua verdade. E às vezes você muda de ideia dessa verdade, não tem pessoas que falando de religião que mudam de ideia, mudam de religião? Que às vezes eram de uma religião, acreditavam naquilo e são convertidas pra outra? Então as pessoas mudam de ideia, então aquela verdade já não era mais verdade, é essa daqui. Então se você muda, não é uma verdade absoluta universal, entendeu? E quando você entende isso, você começa a falar: "Então espera aí, tudo é questionável, tudo é reflexível", sei lá se existe essa palavra. Arrotei. Gente, eu sempre tenho que arrotar em um podcast, né, meu Deus. Mas tudo abre espaço para você refletir. E quando você reflete, você aprende. Quando você aprende, você se torna uma pessoa melhor. E quando você se torna uma pessoa melhor, você consegue ser melhor para os outros. E quando você reflete também sobre assuntos da sociedade no geral, você consegue entender os motivos, as causas e talvez tomar uma ação que vai ajudar mais a outra pessoa, que vá fazer um impacto mais forte para as outras pessoas. Então imagina se você não reflete sobre nada. O mundo é como é, as coisas são como são, pronto e acabou e é assim, não vou fazer nada. Então imagina se todo mundo tivesse feito isso. E não existisse, sei lá, o Martin Luther King, que foi um cara que refletiu e falou: "Cara, isso não tá certo. Eu vou lutar por isso". Então as pessoas lutam pelos seus ideais, porque elas refletem sobre uma realidade, e aí elas criam as próprias, noções do que é certo, do que é errado, do que deveria mudar, do que é injusto, do que é justo. Isso tudo pra mim é filosofia. Então, por exemplo, eu falo para o Lua: "Tudo é filosofia, amor, tudo". Pra mim, né, não tô falando que é, mas assim, pra mim tudo é filosofia. Quando você questiona a política e fala de candidatos e fala do que você acha errado, eticamente, moralmente, do que você acha que poderia ser feito, do que você acredita que as pessoas precisam, eu acredito que isso é um posicionamento filosófico. Porque no fim você não tá tomando uma atitude palpável e exata. Você tá questionando e refletindo e criando novas ideias e concepções sobre aquilo. Então, pra mim, o que falta muito hoje é mais reflexão. Então, eu vejo, às vezes, pessoas, em Instagram de fofoca, xingando os outros, mas xingando pesado. Então, eu adoro Instagram de fofoca, tá? Mas, assim, às vezes a pessoa no Instagram de fofoca
xingando, tipo: "Nossa, ela merece morrer. Ah, eu espero que tudo dê errado na vida dela", isso e aquilo. Aí você fala: "Cara, se você talvez refletisse, você ia falar: 'Será?'". Porque todos somos passíveis de erro, né. Eu posso errar não, eu erro. Eu erro, você erra, o Henrique erra, o Luan erra, todo mundo erra, tá, todo mundo erra. E como? Mas todo mundo erra. E aí quando você enxerga: "Eu erro, mas eu vou tentar errar refletindo. Eu vou tentar errar tentando acertar. Eu não vou errar de propósito. Eu não vou errar pela ignorância. Eu vou tentar enxergar o meu erro também e aprender com ele". Então isso bate muito de frente com aquela noção, né, do nosso ego, da visão que a gente tem de ego, então bate muito de frente com aquele orgulho de "eu não erro", "Não, eu não vou me humilhar, eu não vou me expor, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade". Quando você faz isso, você tá indo contra si mesmo, porque o seu caminho de melhora é quebrando isso e falando: sai fora, que eu preciso melhorar. Para melhorar, eu vou ter que ser humilde e reconhecer que eu erro. Para melhorar, eu vou ter que ser humilde e reconhecer que nem sempre o outro tá errado, entendeu? Nem sempre eu sou a dona da verdade. Existem outras pessoas, outras perspectivas de vida, outras visões de mundo, outras realidades, realidades sociais, realidades afetivas. Tem outros tipos de relacionamento. Tem pessoas que são monogâmicas, outras que acreditam no poliamor, tem pessoas que acreditam em relacionamento aberto e outras que não. Então, assim, as pessoas têm ponto de vista diferente e o meu não é certo. Tem coisas, assim, morais que a gente e a moral também, questionar, por exemplo, moral, ética, isso também é filosofia pra caramba. Então, o que é ético? Todas as empresas têm lá um manual de ética. Então, nesse manual de ética foi pensado filosoficamente, sobre o que é melhor para o grupo, quais são as melhores atitudes para o convívio social. Isso pra mim é filosofia, entendeu. Então, assim, eu entro em vários outros temas no meio, né, mas, eu queria fazer esse podcast pra falar sobre isso. Você não precisa ter sempre um motivo exato, por exemplo, vou colocar o tênis, sei lá, vou pegar o guarda-chuva porque está chovendo. Entendeu? Não precisa ser tudo tão preto no branco, não precisa ser tudo tão óbvio, não precisa ser tudo tão, assim, exato, estatístico, matemático. As coisas podem ser mais subjetivas, não precisa ser tão objetivo, tipo: "Isso é isso por causa disso e ponto, acabou". Não, abre margem aí pra pensar. É tão legal você pensar sobre as coisas e descobrir um novo ponto de vista. É tão legal você enxergar que estava errando no negócio, aprender com aquilo e falar: "Caraca, eu aprendi uma coisa nova. Acho que eu consigo ser uma pessoa melhor". E reconhecer isso, o quanto antes você reconhecer isso, melhor vai ser sua vida daqui pra frente. Porque você vai se sentir uma pessoa melhor, você vai tomar atitudes melhores, você vai pensar antes de agir, você vai praticar o perdão, você vai se desculpar quando você precisar. Então isso melhora demais a vida, demais. E eu fico muito feliz de ter descoberto uma paixão pela filosofia tão cedo. Eu me apaixonei por filosofia por causa de um professor. Muita gente fala isso, né, que se apaixonou por causa de um professor. Então, que era o Salgado, do Colégio Bandeirantes. Não sei se ele está vendo isso ou se vai ver algum dia, ou se alguém do Bandeirantes tem, porque eu procurei ele nas redes sociais, não achei. Mas eu nem sei se ele tá mais lá, e ele era um professor de filosofia, e e ele despertou em mim, assim, uma paixão. Eu já amava essas questões existenciais e tal, mas eu não entendia a filosofia. E ali eu me apaixonei, eu estudei na escola um pouco, né, e enfim, eu queria fazer faculdade de filosofia, mas eu acabei indo para outro ramo, fiz de mídias sociais, e aí chegou a minha hora de estudar sobre isso e eu gente, assim, eu sou apaixonada, apaixonada. Porque eu acho que é um instrumento de melhora. Eu acho que é um instrumento de aprimoramento pessoal, eu acho que é um instrumento de melhora no convívio social, eu acho que a filosofia é um instrumento de melhora no diálogo entre as pessoas, é um instrumento que aumenta a empatia, é um instrumento que ajuda você a respeitar mais os outros, a decisão dos outros. Eu acho que é um instrumento maravilhoso pra gente melhorar o mundo, sabe? Se a gente fizesse isso, mas a gente às vezes tá tão preso na nossa rotina que a gente esquece. Então, eu tô aqui pra te relembrar sempre nesse podcast. E vou falar só cara, seria meu sonho. Imagina o Cortella aqui no enquadro, que tudo. Enfim,
Vou tentar algum dia, mas é que o nosso podcast não é tão comercial, né, não é tipo: "Ah, você vem aqui, vai ter milhões de views e vai ficar muito famoso". E as pessoas hoje em dia querem isso, mas seria um sonho, um sonho, um sonho. Eu ia ficar assim, ó, o podcast inteiro. Uhum. Oi, oi. Mas enfim, tá, enfim, Isabela, você abriu aqui, mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Sempre deixo aqui para o fim, mas se você puder, você sabe como o nosso podcast não é tão comercial, se você puder compartilhar com outras pessoas, você vai ajudar tanto a gente, você não tem nem ideia. Então, assim, a força maior é quando uma pessoa pega para os amigos, primos, familiares e compartilha. E aí essas pessoas vêm, compartilham com outras pessoas, assim que as pessoas crescem mais, sabe? Então seria muito bom para o nosso crescimento se você pudesse fazer isso. Se você puder comentar aqui se você o que que você acha sobre isso, se você gostou desse episódio, se você gostou do que eu falei, também ia ser muito legal. Eu adoro ler os comentários e responder vocês. Amo, amo. E se você puder curtir, se inscrever no canal, também ajuda muito a gente. Se você puder ativar as notificações, se você estiver aqui no YouTube, tá? Ativar as notificações, porque aí você recebe sempre que tem um vídeo novo, você recebe lá a notificação com o título do vídeo. Aí você assiste se você quiser, enfim. E se você estiver no Spotify e puder compartilhar com outras pessoas também, será muito legal e muito bem-vindo, tá? E aí eu encontro você então amanhã, porque tem episódio novo todo dia às 6 horas da tarde. Encontro você amanhã aqui ou no Spotify, não sei onde você tá. E é isso. Então, um grande beijo, até a próxima.